A Alma Indomável, Michael Singer, capítulo 7. Transcendendo a tendência a se fechar. As bases do crescimento espiritual e do despertar pessoal se fortalecem muito com as descobertas da ciência ocidental. A ciência nos mostrou como um campo subjacente de energia forma átomos que se unem em moléculas e enfim se manifestam como todo o universo físico. O mesmo acontece dentro de nós. Tudo que se passa aqui dentro também tem como base um campo energético subjacente. São os movimentos desse campo que criam os nossos padrões mentais e emocionais, assim como nossas motivações interiores, nossos desejos e reações instintivas. Seja qual for o nome que se dê a esse campo de força interior, Chi, Ki, Shakti ou Espírito, ele é uma energia subjacente que flui em padrões específicos através do seu ser. Quando examinamos esses padrões dentro de nós e em outras espécies de seres vivos, não é difícil perceber que o fluxo de energia mais primitivo é o instinto de sobrevivência. Ao longo de éons de evolução, das formas de vida mais simples às mais complexas, sempre houve a luta cotidiana pela autoproteção em nossas estruturas sociais cooperativas. Esse instinto de sobrevivência passou por mudanças evolutivas. Para a maioria de nós, já não falta comida, água, roupa nem abrigo. Também não enfrentamos regularmente ameaças à nossa vida. Como resultado disso, a energia de proteção se adaptou para defender o indivíduo em termos psicológicos, mas não fisiológicos. Hoje, experimentamos a necessidade cotidiana de defender a imagem que temos de nós mesmos, não mais nosso corpo. Nossas maiores dificuldades acabam sendo nossos temores, inseguranças e padrões destrutivos de comportamento, não as forças externas. Ainda assim, os mesmos impulsos que levam o veado a fugir nos incitam a fazer isso. Suponha que alguém levante a voz para você ou fale de um assunto incômodo. Essas não são circunstâncias fisicamente ameaçadoras, mas seu coração começa a bater um pouco mais depressa. É exatamente o que acontece com os veados quando eles ouvem algum barulho. O coração deles começa a bater mais depressa e eles ficam paralisados ou fogem. No seu caso, entretanto, o medo não costuma ser do tipo que faz fugir fisicamente. É apenas um medo pessoal e profundo que exige proteção. Como não é socialmente aceitável fugir para a floresta e se esconder como um veado, você se esconde dentro de si. Você se retrai, se fecha e recua para trás do seu escudo protetor, mas está na realidade fechando seus centros de energia. Mesmo que não saiba que os possui, você os fecha desde o jardim de infância. Sabe exatamente como fechar seu coração e levantar um escudo psicológico de proteção para não ficar receptivo e sensível demais às diversas energias que entram e lhe causam medo. Quando se fecha e se protege, você constrói uma concha ao redor daquela parte sua que é fraca. É essa parte que sente necessidade de proteção. Mesmo que não haja nenhuma ameaça física, você protege seu ego, sua imagem de si, embora a situação não apresente nenhum perigo físico. Ela pode fazê-lo se sentir perturbado, com medo, inseguro e sujeito a outros problemas emocionais. E então você tem a sensação de que precisa se proteger. O problema é que essa parte de você que fica perturbada é totalmente desequilibrada. Ela é tão sensível que a menor coisinha a leva a reagir da maneira exagerada. Você mora num planeta que está girando no meio do espaço sideral e o que lhe causa preocupação são as manchas à sua reputação, o arranhão no carro novo ou o fato de ter arrotado em público. Isso não é saudável. Se o seu corpo físico fosse tão sensível assim, você diria que está doente. Mas nossa sociedade considera essa sensibilidade psicológica normal. Como a maioria de nós não tem que se preocupar em arranjar comida, roupa ou abrigo,
nos damos ao luxo de nos inquietar com uma mancha na calça, com algo que dissemos de errado, ou com uma risada ruidosa demais que deixamos escapar. Como desenvolvemos essa psique hipersensível, constantemente usamos as nossas energias para nos fechar em torno dela e nos proteger. Mas esse processo só esconde o problema, sem resolvê-lo. Você está trancando sua doença dentro de si e ela só vai piorar. Você vai chegar a um ponto do seu crescimento em que entenderá que se continuar se protegendo nunca será livre. É simples assim. Por estar com medo, você se trancou dentro da casa e fechou todas as cortinas. Agora está escuro e você quer sentir a luz do sol, mas não pode, é impossível. Quando se fecha e se protege, você está trancando essa pessoa insegura e apavorada dentro do seu coração. E assim, nunca será livre. No fim das contas, se você conseguir se proteger perfeitamente, nunca vai crescer. Todos os seus hábitos e idiosincrasias continuarão iguais. A vida fica estagnada quando as pessoas protegem as questões que vivem guardando. Elas dizem coisas como: você sabe que não falamos desse assunto perto do seu pai. E criam-se todas essas regras sobre coisas que não devem acontecer ao lado de fora, porque podem perturbar por dentro. Viver assim deixa pouquíssimo espaço para a alegria espontânea e o entusiasmo e a empolgação com a sua vida. A maioria de nós acaba vivendo dia após dia tentando se proteger e se assegurar de que nada dê errado demais. No fim do dia, se alguém pergunta: como foi seu dia? A resposta comum é: até que não foi ruim. O que isso diz sobre essa forma de ver a vida? Essas pessoas enxergam a vida como uma ameaça. Um dia bom significa que você passou por ele sem se ferir. Quanto mais vive assim, mais fechado você se torna. Se quer mesmo crescer, é preciso fazer o contrário. O verdadeiro crescimento espiritual acontece quando só há um eu aí dentro de você. Não quando existe uma parte com medo e outra parte que está protegendo. Todas as partes estão unificadas. E como não há nenhuma parte que você não esteja disposto a ver, a mente não fica mais dividida entre consciente e subconsciente. Tudo que você vê dentro de si é apenas algo que está vendo dentro de si. Não é você, é o que você vê. Há somente a energia pura, que se derrama dentro de você e cria as ondas de pensamentos e emoções. E a consciência que percebe tudo isso. Há simplesmente você observando a dança da psique. Para atingir esse estado de percepção, é preciso deixar toda a psique aflorar. É preciso dar a cada um dos pedacinhos separados dela a permissão para seguir em frente. Agora mesmo, muitas partes fragmentadas de sua psique estão guardadas dentro de você. Se quer ser livre, tudo tem que ser igualmente exposto à sua consciência e liberado. Mas isso nunca vai acontecer se você continuar se fechando. Afinal, o propósito de se fechar é assegurar que as partes sensíveis da psique não fiquem expostas. Então você finalmente compreende que, por maior que seja a dor criada pela exposição, esse é um preço que vale a pena pegar em nome da liberdade. Quando não estiver mais disposto a se identificar com essa parte sua que se separa em 1 milhão de pedacinhos, você estará pronto para o verdadeiro crescimento. Comece vendo a tendência a se proteger e se defender. Há uma propensão inata e muito profunda a se fechar, principalmente em torno dos pontos sensíveis. Mas você finalmente notará que se fechar dá um trabalho enorme. Quando se fecha, você tem que garantir que aquilo que está protegendo não será perturbado. Então, assume essa tarefa pelo resto da vida. A alternativa é se tornar consciente o bastante para conseguir simplesmente observar essa parte do seu ser que está constantemente tentando se proteger. E então você poderá dar a si mesmo a suprema dádiva de decidir não fazer mais isso, de decidir se livrar dela. Comece observando a vida e prestando atenção no fluxo constante de pessoas e situações que entram na sua vida todos os dias. Com que frequência você se vê tentando proteger e defender aquela parte fraca de si mesmo? Você sente que o mundo quer atingi-la, que em todos os lugares há algo ou alguém tentando perturbá-lo, irritá-lo. Por que não deixar de
por que não deixar que consigam? Se realmente não a quer mais, não há por que protegê-la. A recompensa por não proteger a sua psique é a liberação. Você fica livre para andar por aí sem nenhum problema na cabeça, só se divertindo, experimentando o que virá em seguida. Como se livrou daquela parte de si que estava com medo, não precisa mais se preocupar em se ferir ou ser perturbado. Não tem mais que escutar. O que eles vão pensar de mim? Ou, meu Deus, queria não ter dito isso. Sou tão idiota. Você simplesmente faz o que tem que fazer e dedica todo o seu ser ao que está acontecendo no momento, não em suas suscetibilidades pessoais. Depois de assumir o compromisso de se libertar dessa pessoa apavorada que tem aí dentro, você vai notar que há um ponto de decisão claro no qual o seu crescimento espiritual acontece. O momento em que você começa a sentir a sua energia mudar. Por exemplo, alguém diz alguma coisa e você começa a sentir uma energia estranha, um aperto. Essa é a deixa que está na hora de crescer. Não é hora de se defender, porque você não quer essa parte sua que poderia proteger. Se não a quer, desapegue. Mais cedo ou mais tarde, você vai ficar consciente o bastante para parar um minuto em que a energia começar a ficar estranha para parar de se envolver com ela. Se essa energia costuma levá-lo a começar a falar, você vai parar no meio da frase, porque sabe onde isso vai dar se continuar. No momento em que perceber o desequilíbrio energético, em que tornar o coração e notar ele começando a ficar tenso e na defensiva, você simplesmente vai parar. O que significa exatamente parar? Tratar-se de algo que se faz por dentro, desapegar. Quando desapega, você não vai atrás da energia que está tentando puxá-lo para aquilo. Suas energias interiores têm poder. Elas são muito fortes e atraem a sua consciência. Se um martelo cair no seu dedão do pé, toda a sua consciência vai se concentrar ali. Se um som alto surgir de repente, mais uma vez, toda a sua consciência vai se concentrar ali. A consciência tende a focar a inquietação e as perturbações interiores. Não são exceção. Mas você não tem que deixar isso acontecer e realmente tem a capacidade de não se envolver. Quando as energias interiores começam a se movimentar, você não precisa se deixar levar por elas. Por exemplo, quando seus pensamentos surgem, você não tem que ir atrás deles. Digamos que você está dando um passeio e vê um carro passando. Seus pensamentos dizem: puxa, eu queria ter um carro daqueles. Você poderia continuar apenas caminhando, mas começa a ficar aborrecido porque quer um carro daqueles, mas seu salário não é suficiente. Então começa a pensar em como arranjar um aumento ou outro emprego. Mas não precisava fazer nada disso. Poderia ter sido só. Aí vem o carro, lá vai ele. Aí vem o pensamento, lá vai ele. Ambos vêm e vão juntos, porque você não se deixou levar por eles. É isso que significa estar centrado. Quando você não está centrado, a sua consciência simplesmente segue tudo que chama a sua atenção. Você vê o carro passar e já se põe a fazer algo a respeito. No outro dia, vê um barco, então de repente só pensa nele e esquece o carro. Há pessoas assim. Elas não conseguem se manter no emprego e seus relacionamentos não costumam dar certo. Elas querem tudo ao mesmo tempo e a sua energia é muito fragmentada. Você tem a capacidade de não se deixar levar por nenhum desses pensamentos. Pode apenas continuar assentando no lugar da consciência e desapegar deles, deixá-los para lá. Um pensamento ou sentimento aflora, você o percebe e ele passa, porque você permite. Essa técnica pressupõe a compreensão de que pensamentos e emoções são apenas objetos da consciência. Quando vê seu coração começar a se inquietar, você obviamente está ciente desta experiência. Mas quem está ciente? A consciência, o ser que mora em você, a alma, o eu, é aquele que vê. As mudanças que você experimenta em seu fluxo interior de energia são apenas objetos dessa consciência. Se você quer ser livre, toda vez que sentir qualquer mudança no fluxo de energia, relaxe.
Não lute contra ela, não tente mudá-la, não a julgue. Não diga, não acredito que ainda estou sentindo isso, prometi a mim mesmo que não ia mais pensar nesse carro. Não faça isso. Você vai acabar sendo levado pelo pensamento de culpa, no lugar do pensamento sobre o carro. Você tem que desapegar de todos eles. Mas não se trata apenas de desapegar de pensamentos e emoções. Na verdade, a questão é se esquivar da atração que a própria energia exerce sobre a sua consciência. A inquietação tenta atrair sua atenção. Se conseguir usar a força de vontade interior para não ir atrás dela e permanecer assentado, você vai notar que a distinção entre a consciência e o objeto da consciência é clara como noite e dia. São coisas totalmente diferentes. O objeto vem e vai. A consciência o observa vindo e indo. Então o objeto seguinte vem e vai, enquanto a consciência o observa. Ambos os objetos vieram e se foram, mas a consciência que se mantém constante e observa tudo não foi a lugar nenhum. Ela experimenta a criação de pensamentos e emoções e tem clareza suficiente para ver de onde eles vêm. Ela vê tudo isso sem pensar, vê o que está acontecendo aí dentro com a mesma facilidade com que vê o que está acontecendo aqui fora. Ela simplesmente observa. O eu observa as energias interiores mudando de acordo com as forças internas e externas. Toda a energia que ele observa simplesmente vem e vai, a menos que você perca o seu centro de consciência e se deixe levar por ela. Vamos dar uma olhada em câmera lenta no que acontece quando você a deixa levar por essas energias. Primeiro, você começa a ter um pensamento ou sentimento. Esse sentimento pode ser sutil, como a sensação de seu fluxo de energia começando a ficar apertado e na defensiva, ou muito mais forte. Se essas energias capturam a sua consciência e todo o seu poder de percepção se concentra nelas, isso as alimenta, pois a consciência é uma força extremamente poderosa. Quando você se concentra nesses pensamentos e emoções, eles ficam carregados de energia e poder. É por isso que quanto mais atenção você lhes dedica, mais fortes eles se tornam. Digamos que você sinta um pouco de ciúme ou um pouco de medo. Quando se concentra nessas emoções, a importância delas aumenta e elas passam a exigir cada vez mais a sua atenção. Então, como sua atenção as está alimentando, elas recebem ainda mais energia e atraem ainda mais atenção. É assim que funciona o ciclo. Finalmente, o que começou como um pensamento ou sentimento passageiro pode se tornar o centro da sua vida, porque se não a deixar para lá e desapegar, ele pode sair completamente do controle. Uma pessoa sensata permanece centrada o suficiente para abandonar a energia toda vez que ela se coloca no modo defensivo. Assim que a energia mudar e você sentir sua consciência começar a ser atraída por ela, relaxe e desapegue. Isso significa manter-se um passo atrás da energia em vez de embarcar nela. Basta um instante de esforço consciente para decidir que você não vai se deixar levar. Você simplesmente para de lhe dar atenção, mas vale correr o risco e desapegar do que ir atrás dela. Quando está livre do domínio que a energia exerce sobre você, você está livre para experimentar a alegria e a expansividade que existem aí dentro. E você decide usar a vida para se libertar. Dispõe-se a pagar qualquer preço pela liberdade da alma. Você vai perceber que o único preço a pagar é desapegar de si mesmo. Só você pode negar ou dar a liberdade interior a si mesmo. Ninguém mais tem esse poder. Não importa o que os outros fazem, a menos que você decida que importa. Comece com coisas pequenas. Tendemos a nos deixar irritar com as coisas mesquinhas e sem sentido que acontecem no dia a dia. Por exemplo, alguém buzina para você no semáforo. Quando essas coisinhas acontecerem, você vai sentir a sua energia mudando. Nesse momento, relaxe os ombros e a área em torno do coração. Assim que a energia se mobilizar, simplesmente relaxe e solte. Brinque com isso de desapegar, deixar o incômodo para lá e se manter um passo atrás dessa sensação. Digamos que alguém no trabalho pegou o seu lápis e você nota
que toda vez que vai usar outro lápis, sua energia interior muda, mesmo que seja só um pouquinho. Você está disposto a desapegar do lápis antigo para poder se libertar? É assim que se pode transformar a liberdade num jogo. Em vez de mergulhar na irritação, você mergulha na liberdade. Quando estender a mão para pegar um lápis e se sentir um pouco tenso, deixe para lá. Sua mente talvez comece a dizer: foi só um lápis hoje, mas se eu deixar para lá, vão pisar em mim. Amanhã será minha mesa, minha casa ou até minha esposa. E é assim que a mente fala, e ela é muito melodramática. Porém, você decide que pelo custo de um lápis, vai pagar para ver. E diz à mente: quando for o carro, a gente conversa. Nesse momento, ser livre custa apenas um lápis. Simplesmente decida que não importa o que a mente diga, você não vai se envolver. Não brigue com ela, nem chegue a tentar fazer com que ela mude de ideia. Assim, você transforma o ato de relaxar diante do melodrama num jogo. Aprenda a se libertar da tendência a se deixar leve, ou se deixar levar. A raiz está no ponto em que a consciência percebe o poder de atração dessa energia. Você vai ver que a energia tem mesmo esse poder de atraí-lo. Ainda que decida não permitir, ela tem um poder imenso sobre você. Acontece em casa e no trabalho. Acontece com os filhos e com o cônjuge. Acontece com tudo e todo mundo o tempo inteiro. Suas oportunidades para crescer são infinitas. Elas estão sempre aí à sua frente. Basta assumir o compromisso de não se deixar levar pela atração da energia. Quando sentir esse ímpeto como se fosse qualquer alguém puxando seu coração, apenas deixe para lá. Fique um passo atrás, relaxe e solte. E não importa quantas vezes seja atraído, sua resposta será sempre relaxar e soltar. E não importa quantas vezes seja atraído, a resposta será sempre relaxar e soltar. Como essa tendência a ser atraído é constante, a disposição para desapegar e se manter um passo atrás também tem que ser constante. Seu centro de consciência é sempre mais forte do que a energia que está puxando. Você só precisa estar disposto a exercer a sua força de vontade. Mas isso não é uma luta nem uma briga. Não é que você vá tentar impedir as energias se aflorar. Não há nada de errado em sentir a energia do medo, do ciúme ou da atração. Não é culpa sua que elas existam. Todos os gostos, aversões, pensamentos e sentimentos não fazem a menor diferença. Eles não o tornam puro nem impuro, pois não são você. Você é aquele que está observando, é a pura consciência. Não pense que estaria livre se não tivesse esses sentimentos. Isso não é verdade. Se pode ser livre mesmo experimentando todos esses sentimentos, isso significa que você, na verdade, já é livre, porque sempre haverá algo a incomodá-lo. Se conseguir aprender a se manter centrado diante das coisas menores, vai ver que também consegue se manter centrado diante das maiores. E com o tempo, mesmo diante de questões enormes, os acontecimentos que seriam capazes de destruí-lo no passado podem vir e ir embora, deixando-o perfeitamente centrado e em paz. Você pode ficar bem, lá no fundo mesmo, em face de uma profunda sensação de perda. Não há nada de errado em estar em paz e centrado, desde que você libere a energia em vez de reprimi-la. Em última análise, mesmo que as coisas terríveis aconteçam, você deve ser capaz de viver sem impressões nem cicatrizes emocionais. Se não guardar essas questões dentro de si, seguirá com sua vida sem sofrer danos psicológicos. Não importa o que aconteça, é sempre melhor desapegar do que se fechar. Há um lugar bem lá no fundo em que a consciência toca a energia e a energia toca a consciência. É aí que está o seu trabalho. Nesse lugar, você desapega e deixa para lá. E quando começar a fazer isso a cada minuto de cada dia, ano após ano, será aí que você vai passar a viver. Nada será capaz de tirá-lo do assento da consciência. Você aprenderá a ficar lá, depois de dedicar anos e anos a esse processo e aprender a deixar a dor para lá. Por mais profunda que seja, você alcançará um ótimo estado. Isso representará o rompimento do hábito supremo, a atração constante do eu inferior. Você então estará livre para explorar a natureza e a fonte do seu verdadeiro ser,
a pura consciência.